Aí, fião, beleza? Vamos aí na correção de exercícios, exercício da Mackenzie, uma charge. Então, analise a charge, né? Então, cuidado com isso sempre em provas, nós falamos sempre isso, charges, elas são importantíssimas. Então, tá lá, papai lê aquele conto de fadas pra gente dormir. Aí o pai responde, claro. E aí você logo subentende que ele deve estar na sua casa, no quarto das crianças. E aí, na parte inferior da charge, ele começa com o artigo previsto pela Constituição Brasileira, o artigo 6º, não é? Que estabelece direitos sociais como o direito à moradia. E aí ele fala, todo brasileiro tem direito à moradia. É uma ironia muito grande, é um pessoal sem teto. Você repara nas crianças deitadas aí com o jornal. Ele lendo a Constituição Cidadã, que foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988, né? Então a Folha, 20 anos depois, ela fazia uma charge sobre isso. E aí talvez esse companheiro aí, ele fosse engrossar de repente o MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Não confunda o MTST como o MST, apesar de serem movimentos muito parecidos, não são. Quer dizer, desculpem, apesar de serem movimentos que têm um nome semelhante, são um pouco diferenciados. O MTST é os Trabalhadores Sem Teto, o MST é os Trabalhadores Sem Terra. Cuidado. Então aí começa, sobre produção do processo urbano e o acesso à moradia no Brasil, é correto afirmar que, aí começa lá, ao longo da nossa história não houve necessidade de políticas, né, específicas para a habitação. Claro que houve. Houve a criação do BNH, que era o Banco Nacional da Habitação, depois os grupos de CDH, né, as CECAPs, etc, Minha Casa Minha Vida e outros projetos, né, de urbanização. Nós temos aí um déficit de quase, mais ou menos, aproximadamente 7 milhões de residências no Brasil. Visto que o processo natural de produção do espaço urbano vem criando oportunidade de moradia para todos. Claro que não, isso é uma inverdade. Como eu falei, né, nós temos aí grande quantidade de moradores de rua, nas grandes metrópoles principalmente. A letra B traz o seguinte: as políticas sociais de assistência à moradia promovidas pelo Estado, correto, vêm historicamente garantindo o acesso à moradia à população brasileira de alta renda. Não, senhor. Esses processos são para as populações de baixa renda. Inclusive, eu lembro muito bem que na época que o Jânio Quadros foi prefeito em São Paulo, se não me falha a memória, na década de 80, em 1985, quando ele ganhou a eleição do FHC na época, ele fez ali perto do metrô Bresser, eu acho, ou Braz, não me lembro, ele fez lá um grupo de apartamentos que era para classe média e foi criticado por isso, tá? Letra C, a dinâmica de oferta de moradia comandada pelo mercado imobiliário vem proporcionando acesso à moradia para todas as classes sociais. Claro que não, inclusive aquelas de baixa renda, isso é claro que está incorreto, né? A dinâmica do mercado imobiliário, eles vendem mais para a classe média alta, né? E mesmo a média baixa que vem tendo acesso, mas a classe mais pobre realmente fica alijada desse processo. O processo de urbanização, ao ser dado sob a lógica capitalista, produziu uma intensa especulação imobiliária, correto, que vem restringindo o acesso à moradia para a população pobre. Lembrando que especulação imobiliária é um termo que nós usamos muito, principalmente em alguns lugares, quando você tem de repente um loteamento novo e alguém compra um grande número de lotes e espera depois que chegue a infraestrutura para vendê-los bem mais caro. Isso acontece em muitas cidades aqui do interior de São Paulo, na nossa cidade mesmo, Fernandópolis, aconteceu várias vezes. E os movimentos sociais que lutam por moradia nas cidades reivindicam um direito que não é previsto pela Constituição do país. Incorreto, é o artigo 6º que prevê tudo isso. Então, filhão, é um exercício corrigido para você, cola conosco, tamo junto e já é Elvis.